Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma capacitação nossa aí da Mondiale contra a Bax. E o destino de hoje é na região dos Balcãs. Nós vamos para a Croácia, conhecer esse país espetacular. E eu quero agradecer a todos que têm participado conosco aqui. Nós já temos em nossa biblioteca uma quantidade imensa que está disponível 24 horas para todos os nossos parceiros poderem acessar, mostrar ao cliente, enfim, se capacitar constantemente, que é o que a gente tem aproveitado aí nesse período, principalmente no período anterior. Hoje a gente já está trabalhando mais no ritmo um pouco mais acelerado, as coisas já começaram a voltar. Brasil está realmente despontando como um produto bacana para a gente, mas a vacina, graças a Deus, já tem 2 vacinas anunciadas como efetivas, de fato, então a gente já vai começar a ter muito em breve a distribuição de vacinas, e o Brasil mesmo agora em novembro ainda já recebe as primeiras doses para aplicação na população. Mas a gente espera que até janeiro, de fato, as outras também cheguem. Gente, são mais de 400, né? Eu mesmo fiquei assustado, são mais de 400 vacinas em teste no mundo. Por mais que a gente diga, não vai ter vacina para todo mundo, mas tem mais de 400 laboratórios trabalhando nisso. Então, eu tenho certeza, como um negócio aí é money, é business, essas vacinas já chegarão, se Deus quiser. E que a gente tem que também sempre ter em mente de que o público viajante também entra nas prioridades. Porque o que vai acontecer? Uma leitura que a gente faz assim, básica, com base nas outras doenças que são endêmicas e não pandêmicas. O mundo exige certas vacinas e certificados internacionais para áreas endêmicas. Febre amarela, Isso passa a ser prioridade também. Então, os viajantes, provavelmente os países todos pedirão certificado de imunização contra o Covid. Então, os países emissores também terão que ter um estoque para vacinar os viajantes, desde que comprove que estão viajando. Então, a gente pode ficar tranquilo que acho que até março, abril, nós já vamos ter aí pelo menos os passageiros nossos prontos a viajarem e com vacina, porque é muita vacina que vem por aí, viu? Uma enxurrada. É claro que vacinação para vacinar o mundo inteiro, nós somos hoje mais de 7 bilhões de pessoas, não vão apertar o botão e sair 7 bilhões de doses. Mas vacina para os grupos de risco, para os viajantes, isso nós vamos ter, vocês podem ter certeza disso. Tá bom? Então, fiquem aí, aproveitem a capacitação, deixar a palavra aí com o nosso decano, Leonardo, Félix e Antônio Caeiro, que vai conduzir-nos até essa região fantástica que é os Balcãs. E que, por sinal, está aberta para o brasileiro, viu, gente? Lá não fechou, não. A Croácia está aberta e manteve a abertura para a visitação de brasileiros. Muito bem, Edinho, obrigado aí pelo teu recado sobre a vacina, nós estamos aí todos animados. Realmente eu estava comentando aqui antes de iniciar a gravação com o Félix, o Antônio, que o maior presente do Papai Noel que a gente pode ter é a chegada dessa vacina, né? Para todos nós, para o mundo todo, independente de viagem, de tudo, vendo na saúde realmente das pessoas. Então, gente, vamos mais essa capacitação e agradecer aí ao Félix, nosso diretor comercial em Madrid, o Antônio Caeiro, que tem feito muitas apresentações, sempre com muita propriedade, com muito conhecimento que ele tem de todos esses lugares da Europa. Então, vamos para mais essa agora da Croácia, esse destino maravilhoso, como se vocês não conhecem, vão poder ver. Lembrando que tudo isso está lá no nosso canal YouTube, à disposição, para vocês aí chegar um passageiro que quer ir para a Croácia, vocês vão poder mostrar essa apresentação e outros destinos que a gente tem feito aí. E sugerir até para os passageiros que cheguem, que é uma sugestão, uma boa sugestão, com certeza, é esse destino que o Antônio vai mostrar para a gente hoje. Então, gente, Félix, quer dar um recado aí? Agradeço mais uma vez a participação de todos. Bom dia, Edinho, bom dia, pessoal, bom dia, Leo, bom dia, Antônio.
Bem, boa tarde já para vocês também, né? Bom, eu só queria lembrar que temos também um produto novo, produto da pandemia, mas é um produto que a gente vai ficar com ele para o futuro também. Estamos falando da Europa VIP, Europa VIP, que é um produto novo fora dos circuitos tradicionais, saindo de as rotas tradicionais, visitando alegas, visitando mosteiros, visitando também monumentos diferentes. Estamos falando de uma hoteleria 4, 5 estrelas, gente. É um produto novo, é um produto de alta gama. É uma questão bem especial e que acho que pode ser muito bem recebido pelos clientes. Estamos falando de um produto não massivo, sino feito sempre em vans de entre 4 e 6 passageiros, para famílias, para amigos, tá? Mesmo para pequenos incentivos de empresas, ok? E é um produto que já está inserido dentro do portal da Mundial, porém já podem estar procurando ele e tendo uma ideia. O bom que tem este produto, saídas diárias. Você não depende de uma data de dia da semana para a saída. 2, pode ser personalizado. Além que está incluído muitas opcionais e refeições também, a gente pode personalizar. Se você tem um cliente que está habituado a 5 estrelas e que gosta de bom jantar, de bons alimentos e de um restaurante bom de estrela Michelin em qualquer parte da Europa, a gente pode fazer a reserva e incluir dentro desse circuito, tá? Então, são questões que vale a pena ter em conta também dentro dos destinos. Hoje vamos para a Croácia, um destino que efetivamente está aberto para brasileiros, estamos já recebendo lá, e, logicamente, da mano de nosso Antônio Caeiro, que, além de todo o conhecimento, é também o carinho que ele coloca sempre em todas as suas apresentações. Ok, Antônio, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Eu vou voltar aqui antes de você começar, Antônio, só para dar mais uma notícia boa, que desde junho nós temos, até hoje, o dólar está numa queda no Brasil há alguns dias e a cotação mais baixa desde junho que a gente tem do câmbio, com exceção de alguns dias que a gente teve uma queda leve na moeda, que foi períodozinho aí pequeno de julho, mas de um modo geral desde junho, e o câmbio continua caindo. Também isso é uma notícia boa, por quê? Porque os mercados estão aquecidos, a bolsa está subindo e o câmbio está caindo. Favorece, está todo mundo na mesma conjuntura, e o mundo está animado com isso tudo por causa das benditas vacinas que estão chegando. Tá bom? Vamos lá, Antônio. Ok, obrigado. Ok, já estão? Estão vendo aí? Está todo mundo vendo? Alô? Agora sim. Sim, tá sim. Ok, bom dia. Obrigado mais uma vez pela vossa participação neste roteiro que nós vamos fazer pela Croácia, né? Para vocês terem uma ideia onde é que fica a Croácia, aí tem um mapa no lado esquerdo que mostra que tem a Itália de um lado, né? Tem esse mar, o mar chama sempre Mediterrâneo, não é? Mas muda de nome consoante o lugar onde está, não é? Aí nesse lugar, por exemplo, tem vários mares, tem o Mar Negro, que fica pertinho da Turquia, o Mar Egeu, o Mar Jónico e o Mar Adriático, que é o que, por exemplo, se vocês forem a Veneza, aí o mar se chama Adriático, não é? E aí o Mar Adriático divide a Itália desse país que se chama a Croácia, né? Do lado direito, vocês já estão vendo outro mapa, que isso era um mapa que era a antiga Jugoslávia, né? Até 1918, pois estes países eram mais ou menos independentes, alguns territórios pertenciam à Áustria, outros pertenciam à Turquia, outros à Hungria, não é? E assim que em 1918, quando termina a Primeira Guerra Mundial, então todos os países de uma cordilheira que há por aí, que se chama os Balcãs, então se juntaram todos, primeiro num reino que se chamava Reino da Croácia, Sérvia e Montenegro, se juntaram todos, e mais tarde passou a ser conhecido como a Jugoslávia,
que era um país socialista, que tinha como governante um senhor chamado Tito, Marechal Tito, não é? Que era croata, ele era croata, não é? E então ele foi, graças a esse homem, que se formou esse país que se chamou Jugoslávia, que vai durar até 1991. E esse Marechal Tito pertencia à Jugoslávia, pertencia a um movimento chamado os não alinhados, ou seja, que não estavam, nem alinhavam com a União Soviética, nem alinhavam com os ocidentais da NATO, não é? Era socialista de todo modo, né? E assim que esse Tito tinha um grande carisma e conseguiu manter a Jugoslávia mais ou menos toda junto a esses países, né? Onde coincidem quer problemas religiosos, né? Tem desde católicos até cristãos ortodoxos, tem os muçulmanos de várias tendências, e todos viviam bem juntos, não é? Assim que o Marechal Tito, ele vai morrer nos anos 80, não é? 1980, e aí com a morte desse personagem, que era um homem muito carismático, o que vai acontecer é que também com os problemas que acontecem na União Soviética, que começa também abrindo um pouquinho o regime, e todos aqueles que de alguma maneira eram constrangidos a viver nesse tipo de regimes por causa do poder da União Soviética, começam a se liberar, e a Jugoslávia sofreu um pouquinho também com essa desagregação, digamos, desse império comunista no leste da Europa, né? Quando começam esses problemas da queda de vários países que querem sair do comunismo para entrar nas democracias e tudo isso, pois claro, aqui na Jugoslávia começa uma guerra civil, foi a última guerra que houve, na grande guerra que houve aqui na Europa, né? Vizinhos que viviam na mesma cidade, que eram vizinhos uns dos outros, um era croata, outro sérvio, porque o pessoal estava todo misturado, então, claro, começou uma guerra, e aí a Sérvia tentou conquistar todo o antigo reino, né? E aí a coisa virou uma guerra bem dura, não é? Foi uma guerra que, a partir de 1990, foi uma guerra que vizinhos se mataram por causa de problemas religiosos, de políticos, enfim, foi uma tragédia para todo esse mundo, até que, quando terminou a guerra, voltou tudo mais ou menos a uma relativa paz. A maioria desses países hoje em dia já pertencem à União Europeia, alguns têm o euro, outros não. A Eslovénia, por exemplo, tem o euro, mas a Croácia ainda não tem o euro, né? Não tem o euro, a moeda na Croácia se chama kuna, mas em quase todo lugar eles recebem euro, assim que vocês não têm grandes problemas com a moeda, né? De todo modo, convém sempre ter alguma moedinha, digamos, local, para poderem comprar pequenas recordações. Isso convém sempre ter. Os guias que acompanham vocês nos circuitos, que acompanham os vossos clientes, depois vão explicar para vocês como é que isso se faz. Tem muito lugar onde podem trocar, não é? Assim que hoje vamos, neste nosso roteiro, vamos começar na Croácia, depois entramos num país chamado Bósnia e Herzegovina para visitar 2 lugares, e logo entramos de novo na Croácia para fazer toda a costa croata, que é linda, não é? A Croácia é um país um pouco desconhecido para muita gente, mas é um país lindo. A vida não é muito cara, como quem visitar sabe perfeitamente, quem já conhece. A tradição culinária é muito italiana, porque muitos desses lugares pertenceram à Itália, não se chamava a Itália ainda, se chamava a República de Veneza, e outras que controlaram muito dessa costa croata, assim que tem uma grande influência quer da cozinha italiana, quer da cozinha austríaca, que também uma boa parte da Croácia foi ocupada pelos austríacos, não é? Quando a Áustria era um grande império, e da cozinha húngara também, não é? Porque uma parte também foi ocupada pela Hungria, de maneira que é uma mistura de várias cozinhas, se come bem, não é muito caro o país é relativamente barato para nós, não é? Para os outros europeus, não é? Para os brasileiros, enfim, não é? É um pouquinho mais caro que o Brasil, mas não é um país desses que é preciso ter muito dinheiro para se comer. É um país tranquilo, não tem problemas de crime, tem poucos problemas de crime, e é um país bem tranquilo e lindo, não é? Bom, aí vamos então começar. São países pequenos, como vocês podem ver, países de 50 mil km², têm uma população mais ou menos semelhante, 4 milhões, não é? Bom, e a nossa primeira parada, nós vamos chegar aí no mapa, vocês têm outros lugares. Tem Ljubljana, que é na Eslovénia, podem chegar a Ljubljana e depois ir para Zagreb, ou então podem chegar direto em Zagreb, e aí começa o nosso roteiro. Neste caso eu vou falar a partir de Zagreb, não é? Tem Zagreb, depois vamos então para a Bósnia e Herzegovina, entramos na Croácia para visitar Dubrovnik, Split, Opatija,
e depois vamos terminar em Trieste, que já está na Itália, né? Assim tem uma foto da cidade, do centro da cidade de Zagreb, com a catedral e uma praça, que é a Praça Central, que eu depois mais para a frente vou explicar um pouquinho melhor, tá? Zagreb é a capital. Antes da capital da Jugoslávia era na Sérvia, não era aqui na Croácia, claro, porque pertencia à Jugoslávia, mas a partir do momento em que se separam todos estes países, então a capital voltou a ser, desde 1991, quando terminou a guerra, voltou a ser a capital da Croácia, é Zagreb. Zagreb tem uma parte nova, uma parte velha, digamos, e uma parte mais moderna. Vamos falar, sobretudo, onde normalmente há mais turistas, a parte mais interessante é a parte central, não é? Normalmente a visita se começa bem no alto, tem uma colina, não é? E nessa colina tem essa famosa igreja que tem um teto com azulejos, com mosaicos coloridos, onde são representados, as telhas são mosaicos, não é? Onde são representados o escudo de Zagreb e o escudo da Croácia. E aí essa praça de São Marcos, que tem essa igrejinha do século XIV, não é? Que tem os palácios do governo, que vocês estão vendo aí, de um lado e do outro, um é o Parlamento, outro é o Palácio do Presidente, né? Ficam aí nessa praça. Começamos por aí e depois vamos descendo pelas ruelas até chegarmos bem no centro, até onde tem essa catedral, que é a Catedral de Zagreb, né? Uma catedral de um período chamado gótico, 1300, 1400, que são catedrais que se vê um pouquinho por toda a Europa, né? A cidade é uma cidade muito típica, muito curiosa, sempre muito coloridas, como é normal nestes países daí, que tem uma grande influência, sobretudo austríaca, não é? E italiana também, isso tudo muito colorido, uma arquitetura muito parecida. No caso de Zagreb é mais a influência da cultura austríaca, não é? Ruelas normais desses lugares, ruelas muito floridas na primavera, ruelas onde você pode encontrar bares, restaurantes, onde se come muito bem, né? Descendo por esse bairro velho, você vai passar aí nesse túnel onde tem essa porta de ferro negra no vosso lado esquerdo, em cima, não é? Que é uma capela dedicada à Virgem Maria, que aí tem um túnel e o pessoal, como vocês estão vendo, estão aí rezando, pedindo alguma coisa que querem, os devotos da Virgem, né? Estão aí fazendo promessa, porque é um povo muito católico. Aqui em Zagreb são basicamente católicos, não é? Em outros lugares da Croácia tem muito muçulmano e de outras religiões, não é? Mas em Zagreb tem muito católico, não é? Aí que nós, passando por essas ruas aí da parte histórica, vamos chegar no centro da cidade. Aí vocês estão vendo uma imagem já do centro da cidade, que é muito animado, né? Tem a catedral, vamos passar na catedral, que é a catedral, que é uma catedral, como já disse, uma catedral gótica, e passando vamos ver esse mercado, o mercado das frutas e legumes, que tem aí à volta do mercado, tem muitos cafés, muitos restaurantes, é uma zona muito animada, tem loja de souvenir por tudo quanto é lugar também aí, e chegamos nessa grande central, que é uma praça dedicada a um dos governadores da Croácia, que se chamava Banja Jelačića, né? E aí vamos ter um pouco de tempo livre para vocês poderem passear nessa cidade fantástica que se chama Zagreb, a capital, não é? Vamos também depois, já no ônibus, vamos passar nessa outra praça, a Praça do Rei Tomislav, que é considerado o primeiro rei da Croácia, um cara que viveu no ano 900, mais ou menos, não é? Chama Rei Tomislav, e aí tem esses dois edifícios, um muito grande, que está na base da fotografia em cima, que é uma estação de trem, e por trás fica essa grande praça, onde tem dois museus, esse edifício é amarelo e o outro um pouquinho mais ocre que está atrás, marrom, são museus, não é? Aí tem um pouco de tempo livre nessa praça linda para pegar umas fotos, dar um passeio, passar um pouquinho de tempo aí, né? No outro dia já vamos sair de Zagreb e vamos em direção à Bósnia-Herzegovina, em direção a Sarajevo. Nesse trajeto entre Zagreb e Sarajevo, vamos passar por paisagens lindas do interior da planície, né? Com algumas montanhas também atrás. E é uma zona de parque, tem muitos parques naturais a Croácia, de maneira que pelas paisagens desses parques naturais que ficam entre Zagreb e Sarajevo, chegaremos a esta capital da Bósnia-Herzegovina. Como sabem, já falei da guerra civil que houve nos anos 90, né? Foi uma guerra tremenda, e isso por todo o lugar onde nós vamos, sobretudo na Bósnia, vamos ver muitos edifícios que têm as marcas das balas, né?
ainda nas fachadas dos edifícios. Foi uma época muito complicada que terminou depois com o julgamento dos criminosos de guerra, que eram sérvios, não é? Do Milosevic, no Tribunal Internacional de La Haia, né? Que está preso ainda o cara, né? Porque queria acabar com os croatas e queria acabar com todo mundo, né? E aí essa cidade, Sarajevo, é uma cidade mártir, uma das cidades mártires. Foi bombardeada, destruída, milhares de pessoas que morreram nessa guerra civil, né? Esta cidade tem aí essa mesquita, porque aí já a Bósnia-Herzegovina, a maioria do povo da Bósnia-Herzegovina já é de maioria muçulmana, né? Foram muito tempo ocupados pelo Império Bizantino, que eram os turcos otomanos, né? Que saíram de Istambul. Antes se chamava Constantinopla e antes se chamava Bizâncio, não é? Essa é Bizâncio, depois Constantinopla, hoje em dia Istambul. Foi a capital de um grande império, né? O Império Otomano, que dominou uma boa parte desta região. Chegaram às portas de Viena, a capital da Áustria, né? De maneira que foi um império que teve muita importância e, claro, o povo basicamente nesta zona da Bósnia-Herzegovina são muçulmanos, por isso é que tem aí no centro da cidade, nós vamos parar aí no centro, para vocês terem um pouco de tempo livre, vamos dormir. É uma cidade muito interessante, não é uma grande cidade, mas é uma cidade interessante para vocês terem tempo de visitar essa mesquita, que tem aí esse minarete, não é? Aí tem um pequeno rio também aí que vai passando. Aqui tem a parte central, vocês têm um mercado, os mercados, depois têm os produtos típicos que se vendem com muita influência oriental, não é? Quem visita os países orientais, Marrocos, e esses países, a Turquia, no Grande Bazar, vocês veem basicamente o mesmo tipo de coisas aqui, com muita tapeçaria, objetos feitos em bronze, tem um pouquinho de tudo, então vocês têm tempo livre para poderem sentar num café, para jantar, dar um passeio aí nessa praça central da cidade de Sarajevo, que é muito pequenina a cidade, né? Também nessa nossa visita de Sarajevo, vamos visitar um famoso túnel, que tem aí uma imagem do túnel, chamado Túnel da Esperança ou da Vida, né? Quando vocês podem ver aí nesse mapa, para entenderem bem o que é este túnel, né? Que hoje em dia se visita uma pequena parte. Então, nesse tempo em que havia a Guerra Civil na Croácia, nos anos 90, né? 1990, então uma parte estava ocupada pelas forças sérvias, e na outra parte estava ocupada pelas tropas das Nações Unidas, não é? E não havia maneira de comunicar, e então fizeram de levar comida para o outro lado, não é? Para dar de comer, porque o pessoal estava com fome, estava tudo cercado, não é? Sarajevo estava cercada pelas forças sérvias, não é? Que não deixavam levar comida, e então o que fizeram os croatas, os sérvios, os habitantes de Sarajevo, foi fazer um túnel, não é? E por esse túnel passavam comida, passavam armas, inclusive, para alimentar e armar o pessoal que estava lutando contra os sérvios no outro lado, né? E por isso é que se chama o túnel da esperança ou da vida, porque para muitos constituiu vida, porque levou muita comida para outro pessoal, né? Como estão vendo aí na legenda, durante 4 anos durou esse cerco de Sarajevo, né? Foi terrível, né? Por isso vamos também ver esse túnel que tem essa marca importante na história da Sérvia, recente, né? Estão vendo aí na fachada da entrada do túnel ainda o edifício aí com as marcas das balas por tudo quanto é lugar, né? Outro importante acontecimento de Sarajevo, que foi o que tornou de facto Sarajevo conhecido no mundo, né? Nós estamos num tempo em que no final do século XVIII, do século XIX, o século XIX é um século extraordinário de grandes mudanças no mundo inteiro, não é? A partir de 1800 aparece, desde a Revolução Francesa, que aparecem regimes políticos novos, não é? Partidos políticos novos, aparece o marxismo também, com essa teoria, essa ideologia que queria acabar com a propriedade privada e que influenciou tanta gente pelo mundo inteiro. Aparecem os marxistas, os comunistas, os anarcossindicalistas, os sindicalistas, os anarquistas, os republicanos, os monárquicos. E bem que em todo o século XVIII foi uma guerra pegada, cada um lutando pelo seu ideal, todo mundo achando que eles é que estavam certos e os outros estavam errados, né?
Também, ao mesmo tempo, apareceu a Revolução Industrial, não é? Que vai criar novas estruturas industriais, aparece uma classe social nova, os grandes industriais, aparece uma classe média que não existia até a Revolução Francesa, né? E de maneira que essa Revolução Industrial, a reforma de todo o tecido econômico desses Estados, novas ideologias políticas, século de grande avanço científico, não é? E de maneira que há pequenas guerras, o nacionalismo nasceu também com a Revolução Francesa, povos, territórios que antes estavam debaixo da mão de reis, onde muitas vezes não se falava a mesma língua, tinham costumes, histórias diferentes, querem se liberar, querem se separar. O próprio, esse movimento da Revolução Francesa contagiou toda a América do Sul e o próprio Brasil, não é? Toda a América Latina, não é? E o Brasil, que em 1822 também se separam do colonizador português, não é? E isso é um movimento que vai por todo lugar. De maneira que esses movimentos nacionalistas associados a muita incerteza, ideologias e tudo isso, isso vai levar primeiro a uma tensão muito grande, não é? E então toda essa zona norte da Croácia estava ocupada pelos austro-húngaros, não é? Pelo Império Austro-Húngaro, que era o mesmo rei era rei de dois países, da Áustria e da Hungria, né? E ocupava uma boa parte da Croácia. E de maneira que depois da morte do príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, era o filho da famosa imperatriz Sissi e do imperador austríaco, o menino se suicidou. E então, aquele que está na linha de sucessão para herdeiro do Império é esse cara que está aí, que se chamava Francisco Fernando, né? De Habsburgo, Franz Ferdinand de Habsburgo, né? E ele fez uma visita a Sarajevo e aí é assassinado por um anarquista italiano, Gavrilo Princip, não é? Que vai matar ele nesse atentado, matou ele e matou a mulher, não é? Ora, isso foi um problema muito grande, esse atentado, porque isso era um sérvio, não é? Isso levou a que a Áustria declarasse guerra à Sérvia. A Sérvia é apoiada pela Rússia e os outros países, os aliados vão apoiar a Confederação Germânica, né? que é a Alemanha, né? E a Áustria, que estava dentro da Confederação Germânica, e aí começa a guerra entre a Rússia e a Alemanha e a Áustria, e aí o conflito se generaliza e podemos dizer que a Primeira Guerra Mundial começou por causa dessa gota de água que foi esse atentado contra o Francisco Fernando e a Sofia de Hohenberg, né? Por isso também tem essa importância histórica, né? A Primeira Guerra que terminou em 1918, né? Saindo no outro dia de Sarajevo, já vamos continuar ainda na Bósnia e Herzegovina e vamos visitar Mostar. Mostar é uma cidade pequena, não é? Que é muito conhecida por causa dessa ponte do século XIV, né? Uma ponte sobre esse rio, que é um rio que chama Medveščak, né? Que é famosa essa ponte antes da Guerra Civil. Aí vivia uma população muçulmana, desde cristãos ortodoxos, cristãos católicos, ou seja, todas as religiões conviviam aí, tudo bem, sem problemas, não é? De maneira que depois, quando entra a guerra, a população se dividiu, ficaram os muçulmanos de um lado, do outro lado os cristãos ortodoxos e os católicos, e aí começam se matando uns aos outros, enfim, essa guerra civil foi terrível, terrível. Visitando Mostar, se vê muitos edifícios destruídos, queimados, muitas marcas de balas por tudo quanto é lugar, não é? Mas isso, enfim, hoje já está tudo tranquilo. Tem uma minoria muçulmana nessa cidade, uma maioria muçulmana, aliás, tem uma mesquita, nós damos um passeio por aí, tem muitas pequenas ruelas cheias de lojinha que vêm muitos souvenirs do mesmo tipo que vão ver em Sarajevo, muita influência da cultura muçulmana oriental, não é? E essa famosa ponte que está aí é uma ponte medieval que hoje em dia já dá bastante tempo, não é? Que é utilizada pelos jovens da cidade. Hoje vai gente de todo o mundo, não é? Participar nessa competição, que é saltar do alto da ponte, que são 40 metros quase, não é? Até o altinho, né? Que liga as duas partes da cidade. E aí onde estão vendo aí uma das fotos é precisamente essa competição, que é saltar. É perigoso, não é? É muito perigoso. Saltar da ponte é tradição, não é? Hoje é uma competição internacional. E aí está todo mundo assistindo
é esse famoso salto para o rio desde o altinho da ponte, que é a ponte famosa de Mostar, né? Aí vão ter tempo livre para passear um pouquinho, tomar um chá, um café nas ruelas, aí no mercado, tem um mercadinho aí do lado também da ponte, né? Para vocês relaxar um pouco, né? É uma cidade linda, medieval, né? Pequenina, mas muito bonita. Já depois vamos em direção a um santuário onde a partir de 1981 foram noticiadas várias aparições da Virgem, né? Da Virgem de Medjugorje. E embora os milagres de Medjugorje e essa aparição da Virgem, já por várias vezes, muitas aparições, não é? Tem muita gente que faz relatos das aparições, não esteja ainda reconhecido pela Igreja, não é? Pela Igreja Católica, mas já se tornou um santuário muito famoso que recebe milhões de pessoas do mundo inteiro, não é? De maneira que nós vamos visitar também esse santuário de Medjugorje, será o próximo grande santuário europeu para se juntar à lista dos grandes santuários europeus, como Fátima, Lourdes, Santiago de Compostela, o Roma, claro, e também em Częstochowa, na Polónia, e este será seguramente um dos próximos grandes santuários que se vão juntar a esse roteiro dos grandes santuários europeus. Assim que vamos visitar também Medjugorje, para verem um pouquinho a igreja, o interior, para ver o local onde muita gente diz que viu a Virgem já por diversas vezes, a partir de 1981. Depois de Medjugorje, já vamos dormir a Dubrovnik. Dubrovnik, enfim, foi uma república independente, né? Quando se fala de repúblicas, não estamos falando de estados, estamos falando de cidades-estado que dominaram com o seu comércio marítimo, dominaram quase todo o Mediterrâneo. Se fala normalmente muito das repúblicas italianas, não é? Como, por exemplo, Veneza, como Pisa, como Gênova e como outra pequena república que ficava pertinho de Nápoles, no sul, que se chamava Amalfi. Eram essas 4 repúblicas italianas que dominavam o comércio no mar Mediterrâneo, não é? Iam buscar mercadorias ao próximo aí onde tem a Palestina, não é? Por essa zona aí, a Turquia, e depois vendiam essas mercadorias por toda a Europa. E a cidade de Dubrovnik também era uma pequena república, embora nunca tivesse, digamos, o poder que tinha, por exemplo, Veneza, que fica praticamente do outro lado, né? Mas, de todo modo, foi uma cidade que também tinha uma frota de mercantil muito importante. Foi dominada durante séculos por vários outros povos, não é? Desde pelos húngaros, pelos bizantinos, pelos romanos, pelos venezianos, inclusive, né? Se chamava Ragusa, a República de Ragusa, e foi durante essa época, sobretudo o século XV, que esta cidade se tornou um importante porto e também uma república, digamos, como marítima, muitíssimo importante, né? E essa é uma cidade que toda ela é patrimônio mundial da Unesco, não é? Está rodeada de uma muralha, né? Toda a volta. É uma cidade medieval, das melhores cidades medievais que está praticamente preservada, embora tenha sofrido bastante também durante a Segunda Guerra Mundial, que foi bombardeada, mas também durante essa guerra civil aí entre os países da antiga Jugoslávia, que os sérvios rodearam toda a cidade e bombardearam, jogaram bomba aí em tudo quanto é lugar, e um tremor de terra também destruiu uma boa parte, mas felizmente foi tudo reconstruído. Hoje em dia a cidade é um encanto de cidade, com essas águas cristalinas, né? Esmeralda, aí do mar Adriático, né? Esse porto, a água é uma água quente, é uma água com 24, 25 graus, que é a água do Mediterrâneo, né? E tem essas muralhas lindas, que foi aproveitado para cenário, esta cidade, cenário de muitos filmes que vocês viram, de certeza, né? Desde o mais famoso deles, é a última, que no Brasil vocês chamam de Game of Thrones, né? Mas a Guerra dos Tronos, né? Ou tem muitas cenas que foram filmadas nesta cidade de Dubrovnik, e também noutra que eu vou falar mais para adiante, que se chama Split, aproveitando precisamente o cenário medieval, né? Desse castelo, dessas muralhas tão bem reconstituídas, né? Assim que Dubrovnik, aí tem mais imagens de Dubrovnik, aí mais... A entrada na cidade, o ônibus nos leva até a porta da cidade, se faz aí embaixo do lado esquerdo, vocês têm a porta de entrada, né? Uma porta
típica dos castelos medievais, das cidades muralhadas. Nós vamos entrar por aí, a porta de Pula, e vamos entrar dentro do centro histórico, né, medieval. E aí vocês podem, temos uma visita incluída nessa cidade, vamos passear pelas várias ruas que tem, ruas muito bonitas, onde tem lugar que há alguma coisa que explicar, que para vocês é interessante, então o guia local vai parar, vai explicar um pouquinho, e depois tem muito tempo livre. Essa cidade fica pertinho, a umas 2 3 horas, fica pertinho de outro país que se chama Macedónia, onde tem um fiorde que se chama o fiorde de Kotor, né? E aí se pode perfeitamente ir até Montenegro, né? E numa excursão, vocês têm um dia inteiro livre. Se estiverem interessados, o guia local seguramente que vai propor para vocês e fazer uma visita até Montenegro, ver esse outro país e ver o fiorde, ou então também outra excursão que normalmente se propõe aí a partir de Dubrovnik, é um passeio de barco. Alguns têm almoço a bordo, outros é só um passeio panorâmico para visitar pertinho. Aí tem muitas ilhas, né? As ilhas que são parques naturais. Para ir visitar algumas dessas ilhas, um passeio encantador de barco, podem ir num velho barco a imitar uma velha caravela, um barco, né? Tem muita coisa aqui fazer. Se não quiserem participar em nenhum desses passeios, né? Então ficam em Dubrovnik, tem muita coisa para ver, né? Podem almoçar ou jantar num desses maravilhosos restaurantes que fica pertinho da água, a temperatura é muito boa, o clima é um clima mediterrâneo, né? E então, entrando pelaquela porta que eu mostrei atrás, nós vamos sair aí onde tem na parte superior direita, tem essa construção, que é uma construção do século XIV, que é uma fonte, né? Isso é uma fonte onde a água chegava de uma nascente a 20 quilômetros, e então tem 18 bicas onde o pessoal ia recolher água, né? Porque não havia água em casa, água corrente, né? E vamos daí dar nessa pracinha, e aí tem essa fonte, tem também aí, tem essa outra igreja que vocês estão vendo aí, a igreja do Santo Salvador, e do lado direito vocês têm o convento de São Francisco, o mosteiro de São Francisco, que é onde nós vamos visitar o mosteiro de São Francisco, o convento de São Francisco, não é? E nesse convento é que tem a famosa farmácia. É uma das farmácias mais antigas do mundo, segundo diz a história, né? A tradição. Que era normal, não é? Porque era nos conventos é onde ficavam os hospitais, e eram os monges, os frades, que tratavam o pessoal, não é? E aí tinham as suas farmácias dos conventos, e nós vamos entrar no convento de São Francisco e vão ver essa farmácia, que é uma farmácia que vem de 1300, do final de 1300, não é? Assim que entramos dentro da cidade de Dubrovnik, vamos visitar logo de início esse convento aí, e começamos a andar, né, pelas ruelas. O guia vai explicando o que é que há para ver. Essa avenida que tem aí mesmo no centrão, tem uma avenida que atravessa a cidade de um lado ao outro, divide a cidade, de facto, não? Era um antigo riacho que havia por aí, que depois foi aterrado, e fizeram uma rua que se chama a Placa, não é? É a rua principal, que é tudo pedestre, aí não tem carro, se faz tudo a pé, não é? Que é esta rua que estão aí a ver em cima. É uma rua que aí está num dia não está muito animado, não está sem turistas, mas isso normalmente tem muito turista passeando por aí, né? Entraram na cidade e em frente tem essa rua que se chama Placa, e no finalzinho da rua vocês têm a catedral, tem também a igreja de São Blas, que é essa igreja que vocês estão vendo aí, São Brás, que é o santo patrono da cidade de Dubrovnik. E tem também o palácio, que no final, nós vamos até ao final da rua, e no final tem a catedral, e tem também o Palácio Rector, que é este palácio que vocês estão vendo, fica bem aí tem outra vez, essa é a fachada da catedral, da igreja de São Brás, perdão, e tem a catedral, que é essa que tem uma cúpula assim, negra, preta, não é? E tem o edifício com essas arcadas todas, que era o Palácio do Rector. O Rector é reitor. A cidade era uma cidade independente, uma cidade-estado, e que tinha um governante, né? E esse governante se chamava o reitor, ou rector, né? Que era eleito num conselho dos mais importantes da cidade, né? Então elegiam um deles todos os meses, né? Por um mês só. Todo mês
aí mudava o governador. Durante esse mês ele estava proibido de falar com amigos, com a mulher, não falava com ninguém. Tinha que se dedicar totalmente ao governo da cidade, né? E ficava instalado aí nesse edifício, que é um edifício de 1500, 1600, é um edifício gótico renascentista, né? Desses dois tipos de estilo, e hoje em dia é um dos museus da cidade, né? E de maneira que vamos passear por isso tudo aí. Aí tem mais uma vista do outro lado da cidade, né? Este aqui é famoso porque, como eu já tinha falado antes, os cenários, alguns cenários da cidade foram utilizados para filmar precisamente essa série, não é? Que se chamou Game of Thrones, não é? E há várias, vocês vendo depois, repetindo alguns episódios dessa série, vocês vão reconhecer lugares aqui de Dubrovnik, nomeadamente esta escadaria da Igreja dos Jesuítas, onde aquela rainha que chamava Cersei, né? Ela vai a uma parte desses episódios em que ela é perseguida pelos religiosos da cidade e é obrigada a descer uma escadaria antes de ser prisioneira, né? E então essa escadaria é essa da Igreja dos Jesuítas que você tem aí, cenas dos mercados também foram muito filmadas aí. Aqui tem esse barco que hoje em dia serve para fazer passeios de barco pelas ilhas. Enfim, tem muitos lugares que vocês, vendo essa série, vão reconhecer como tendo sido filmados aqui nesta cidade, né? Vocês podem passear no vosso tempo livre, podem passear pelas muralhas, dar uma volta, tem muita coisa que fazer, embora não seja uma cidade muito grande, mas é muito bonita, né? E claro que, como têm tempo livre, vão ter pelo menos 2 noites que podem jantar e almoçar, né? Em Dubrovnik, e restaurantes não faltam. Já falei que a cozinha, sobretudo aqui a cozinha de Dubrovnik, é muito influenciada pela cozinha italiana, sobretudo a cozinha veneziana, não é? Os venezianos foram donos da cidade durante algum tempo, assim que vocês podem, se comem, claro, é uma cidade pertinho do mar, o peixe aí, peixe, marisco, também tem carne, claro, há um pouquinho de tudo, podem locais mais íntimos, podem comer juntinho ao porto, junto à água, tem um ambiente fantástico, não é? Esta cidade de Dubrovnik, não é? Não tem problemas nenhuns com os menus, porque os cardápios estão todos em italiano, em espanhol, em inglês, francês, alemão, inclusive, chinês, no tempo em que os chineses viajavam, não é? Mas não tem problema nenhum, que aí é uma cidade muito turística, de maneira que não tem problemas com a língua, não é? Não se esqueçam, podem pagar com cartão de crédito em qualquer lugar, podem pagar com euros, eles aceitam euros em quase todo lugar, e claro, se tiverem moeda local, que repito, se chama kuna, e a kuna é mais ou menos €1, é um pouquinho menos valiosa que €1. Saindo depois de Dubrovnik, já vamos em direção a Split, vamos juntinho à costa uma estrada, não é? Uma autoestrada costeira, que vamos passando por essa costa que fica entre Dubrovnik e Split, já vamos subindo, não é? E se chama essa estrada, se chama a Makarska, essa zona, né? Essa região, a costeira se chama Makarska, que é a Riviera Croata, né? Vocês têm no sul da França, tem a Côte d'Azur, a Costa Azul, tem a Riviera Italiana, aí por São Remo, Génova, tudo isso, e aqui também tem uma Riviera, que é a parte mais linda, mais panorâmica, cheia de praias, pequeno lugarejo, com 3, 4 casinhas, com pequenos hotéis, onde vocês podem se alojar, praias lindas, muito pequeninas, você está muito isolado, não é? E é um local muito frequentado por turistas do mundo inteiro, não é? E com razão, porque de facto é uma das mais bonitas costas da Europa, não é? Aqui a Makarska, como é conhecida, da Riviera Croata. Aí tem algumas imagens, o clima é ótimo, é um clima mediterrâneo, não é? E chegamos então a Split. Split, para mim, é a cidade mais bonita, tirando Dubrovnik, mas Dubrovnik é outro contexto, mais histórico, não é? Esta já é uma cidade grande, é uma cidade que terá por aí uns 150 mil habitantes, não é? É uma cidade muito interessante, junto ao mar também, tem essa avenida aí junto ao porto, que vocês podem passear de noite, cheia de restaurante, de lojinha de souvenir, não é? Mas nós vamos visitar também, temos uma visita da cidade, né?
e antes de vocês ficarem com tempo livre para poderem passear na cidade e aí ir nas lojas, tem loja de grife, tem loja mais popular, tem loja de souvenir, tem muito lugar, pequenos restaurantes por tudo quanto é lugar, é uma cidade muito bonita, né? E essa parte histórica da cidade, que é basicamente o que vocês estão vendo aí, tem essa torre que é a Torre da Catedral, e aí onde tem essa Torre da Catedral, fica bem no centro de uma muralha que constituía o palácio do imperador Diocleciano. Tudo o que vocês estão vendo aí, excetuando a parte junto ao mar, né? Mas aí tem uma muralha que fazia parte do palácio do imperador chamado Diocleciano. Diocleciano foi imperador romano, mais ou menos por volta do ano 300, né? E o cara estava farto de Roma, aí nessa altura já vivia em Constantinopla, né? Porque o Império Romano há uma altura em que se divide. Foi dividido, fizeram o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. O Império Romano do Ocidente, capital em Roma. O Império Romano do Oriente, capital Constantinopla, hoje em dia Istambul, não é? E então este imperador já foi imperador quando o Império já estava muito decadente, tanto que no final do ano 300 o Império Romano acabou. Foi as invasões dos famosos bárbaros, não é? Os bárbaros eram povos que vinham do leste da Europa e que não falavam o latim, que era a língua dos romanos, não é? Por isso é que os romanos chamavam eles os bárbaros, não é? E aí tem todas as tribos que vêm da parte leste, desde os hunos, os godos, os francos, todas essas tribos, não é? Vão invadir o Império e acabam com o Império. Mas nesta altura, no ano 300, a coisa já estava bem decadente e então o imperador queria queria já deixar de governar, queria se retirar, queria se aposentar e mandou fazer uma modesta residência, vocês estão vendo aí um desenho, supostamente seria assim, não é? Que tem 200 metros de cada lado, não é? Um quadrado, e aí ficava o palácio onde ele queria se retirar e acabar os seus dias, não é? Acabou por não utilizar o palácio, não viveu aí sequer, mas porque teve outros problemas na vida e acabou morrendo antes de chegar, mas de todo modo, tudo o que era o palácio do Diocleciano, mais tarde, claro, os bárbaros que vêm atacar a cidade e vão começando a construir casinha, e aí ficou aquele núcleo central, o mausoléu que supostamente deveria ter o corpo deste imperador, depois foi reconvertido em catedral, e hoje em dia é a catedral da cidade, né? Que fica tudo aí dentro desse quadrado. E é aí que fica a parte histórica, tem vestígios romanos, tem a catedral para visitar, tem também o Templo de Júpiter, tem muito local, que o guia local que vai acompanhar vocês na visita vai explicando. É uma cidade histórica com um património fantástico, passeando, claro, no meio aí dessas ruelas, dessa parte histórica da cidade, que é a cidade romana medieval, não é? Tem muita lojinha por qualquer lugar, muito lugarzinho maravilhoso, onde vocês se podem sentar tranquilos, almoçar, tomar uma bebida, relaxar um pouquinho, não é? De maneira que, saindo depois de Dubrovnik, nós vamos dormir de Sarajevo, de Split, né? Nós vamos em direção a outro local, vamos continuar subindo, né? Vamos para Opatija. E então, entre Split e Opatija, nós vamos visitar um dos lugares mais bonitos no mundo, não é? É uma região de lagos que ficam aí no meio da montanha, vocês estão vendo algumas imagens, não é? Que é o Parque Natural de Plitvice. E aí vamos descer. Essa visita do parque se faz toda a pé, não tem jeito. O ônibus nos deixa cá em cima e nós vamos vamos caminhar bastante, né? Vamos descer até aí onde tem esses lagos, essas cachoeiras aí, e por uma passadeira de madeira nós vamos passando, não é? Isso tem várias histórias associadas aos vários lagos, e aí tem várias histórias, e o guia que vai acompanhar vocês vai explicando um pouquinho, falando sobre a origem dos lagos, como é que isso apareceu tudo aí, algumas histórias interessantes, pitorescas, mas é um passeio que nós vamos fazer por uma passadeira de madeira, que vocês estão vendo aí. É um passeio que dura cerca de 2 horas, passeando por aí, e, claro, não preciso, o que vocês estão vendo aí é uma pequena amostra da beleza, que é esse parque de Plitvice-Opatija, né? Plitvice. Saindo já de Plitvice, nós vamos dormir essa cidade que já fica na parte superior
da Croácia, já quase em direção à Itália, né? E aí vamos dormir nessa cidade, que é uma estância, toda essa parte aqui que eu estou falando, a partir de Split para cima, já pertencia aos austríacos, né? Os austríacos utilizavam estas cidades como era o único acesso que a Áustria tinha ao mar Mediterrâneo, não é? Eram portos, a maioria deles, e tinham algumas cidades que eram cidades que eles utilizavam para veranear, e aí nasceram os hotéis-palácios, né? São antigos palácios, e o pessoal todo que vinha do Império Austríaco, muitos russos também, vinham para estas cidades costeiras e aí tinham os seus hotéis-palácios onde se podiam alojar, aí encontravam os amigos, não é? E uma das mais famosas se tornou um lugar de encontro dessa aristocracia europeia, né? Que vinha do leste da Europa e do norte da Europa, para encontrar bom clima. E aí, como a cidade era austríaca, estava dentro do Império, e então aí ficavam e dormiam e descansavam, não é? Nesse cenário idílico, não é? E aí nós vamos dormir nessa cidade fantástica que vocês estão vendo aí, não é? Opatija. Dormimos aí, vocês têm tempo livre nessa noite para passear, desfrutar um pouquinho do ambiente de relax, né? Jantar num desses restaurantes que ficam aí pertinho do mar. É uma cidade muito bonita, muito tranquila, né? No outro dia saímos de Opatija e já entramos na Itália, e em Itália vamos dormir em Trieste. Trieste foi quase sempre foi uma cidade austríaca, não é? De maneira que tem uma cultura muito austríaca essa cidade. De maneira que depois, quando houve a unificação de Itália, a cidade foi conquistada pelos italianos e se juntou a esse movimento da unificação de Itália que se chama o Risorgimento. E hoje faz parte da Itália, é o cantinho da Itália que se chama Friuli Venezia Giulia, né? Fica pertinho de Veneza. E aí tem uma cultura muito austríaca, não é? Essa disciplina austríaca, tudo a limpeza, tudo muito organizado. Era uma cidade austríaca, não é? Por assim dizer. Assim que nós vamos chegar, aí não tem visitas, mas têm tempo livre. O guia que acompanha vocês fará uma visita orientativa para dar algumas dicas para vocês do que passear. É uma cidade muito organizada, que é boa para comprar, já temos na cultura italiana, não é? Tudo aquilo que é bonito na cultura italiana, a comida, as lojas, a moda, toda aquela alegria de viver dos italianos, você já vai encontrar em Trieste. Eles aí falam um dialeto, que é o dialeto friulano, não é? Aí, nesse caso, essa praça que vocês estão vendo aí, chama a Praça da Unidade de Itália, é a praça central, fica pertinho do mar. Trieste foi um porto, foi e é um porto ainda muito importante, sofreu alguns danos dos bombardeamentos durante a Segunda Guerra Mundial e a Primeira também, não é? Mas está tudo reconstruído, é uma cidade muito bonita, muito organizada, muito tranquila, com essa vista maravilhosa sobre o mar, não é? Aí tem outras vistas da cidade, é uma cidade, como eu já disse, parece uma cidade muito austríaca, não é? Tem lojinhas de grife aí nessas avenidas que eu estou mostrando, essas ruelas, que é uma zona pedonal, para você poder caminhar sem problemas de automóveis, nem nada disso. Você pode passear por aí, comprar, passear, sentar num café, aí falam italiano, de maneira que já é uma língua que todo mundo entende, não é? Ao contrário do croata, o croata é uma língua difícil de entender, muito difícil, não é? Mas, como eu disse, a Croácia é um país muito turístico, vocês não vão ter problema em fazer-se entender, porque todo mundo fala alguma língua espanhola, algumas português também, algumas vezes, de maneira que vocês não vão ter problema, né? E continuando a falar de Trieste, pois Trieste, sempre na Praça da Unidade de Itália, tem também aí esses cafés e bar, restaurantes juntinho do mar, né? E aí, como estamos na cultura italiana, pois podem tomar um cappuccino, né? Podem também tomar essa bebida típica de Veneza e do Friuli, que é um Aperol Spritz, né? Que é um aperitivo feito com Aperol, que é uma bebida, um licor que dá essa cor laranja, né? A bebida, cor um pouquinho alcoólico, misturado com champanhe, o Prosecco italiano, né? Aí misturado depois com um pouco de água, com gás, é isso, o Spritz, se chama o Spritz, é muito famoso nessa região, é um aperitivo tradicional da região de Veneza
e do Friuli, Venezia Giulia, né? Estamos a 100 quilômetros de Veneza, não estamos muito longe, não é? Assim que têm tempo livre, dormem essa noite e no outro dia têm tempo livre ainda até o vosso traslado para o aeroporto, para, se quiserem, regressar aos vossos países. E se não quiserem regressar, podem, a partir de Trieste, podem continuar, fazer uma extensão até Veneza, que fica a 100 quilômetros, não é? E aí de Veneza visitar Veneza e de Veneza depois pegar o avião já de regresso à vossa casa, né? E assim com esse aperitivo, o Aperol Spritz, termina a minha explicação. Muito obrigado pela vossa atenção, espero que tenham gostado e venham até a Croácia, que vale a pena, né? É muito bonito. Né?